Michele e Laura Bolsonaro visitaram nesta quinta-feira Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente segue preso. Trata-se do primeiro encontro entre os dois desde a briga pública dela com os filhos do líder conservador, onde a ex-primeira-dama saiu vitoriosa, daquele embate sobre as alianças do PL com o Centrão nos estados. Flávio Bolsonaro teve que pedir desculpas a Michele e ouviu do próprio Bolsonaro, do pai, a ordem para barrar o apoio a Ciro Gomes no Ceará. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, Michele foi fazer uma visita ao esposo, levou a pequena, a caçula, Laura, e naturalmente a gente vai acompanhar esse tipo de visita de maneira frequente enquanto Jair Bolsonaro estiver detido na Superintendência da Polícia Federal. O apoio da família é fundamental neste momento, só que esses encontros também servirão para que as diretrizes da política sejam passadas por Bolsonaro a Michele para os filhos também? Com certeza, Caniato. Aliás, é uma família de políticos e uma família que tem um peso importante nesta discussão das eleições de 2026. Portanto, política estará no prato, sim, de qualquer discussão familiar. Não apenas tratar dos assuntos particulares, familiares, mas a política também. O importante é que essas conversas aumente a coordenação das ações da família e que não cause o que aconteceu, que foi uma briga na imprensa entre membros da família. Isso não ajuda nem um pouco. Agora é hora de conversas reservadas, coesão, coordenação dos movimentos. E se tiver divergência, mantenha as portas fechadas, porque, caso contrário, poderá fazer um grande estrago na construção das propostas e candidaturas da direita. Mota, é preciso mostrar união e que as divergências sejam guardadas em uma sala, que eles não tornem isso público ou que mandem recado pela imprensa? Você acha que o episódio do Ceará serve de lição para que isso não se repita das próximas vezes? Eu não tenho certeza, Caniato. Eu conversei com algumas pessoas e muita gente, incluindo analistas políticos, ainda estão tentando entender as implicações do que aconteceu. Esse episódio envolvendo a ex-primeira-dama. Muita gente, inicialmente, apostou que ela sairia prejudicada do episódio. Mas aconteceu exatamente o contrário. Ela saiu muito maior desse episódio. E a pergunta que muita gente está fazendo agora, e que é muito importante para o ano que vem, é: quais serão as consequências desse episódio para estados onde foram formadas alianças imperfeitas, como era a aliança do Ceará? É um belíssimo exercício esse. Dá para cravar que ela sai maior desse episódio, Diego Tavares? E o que podemos projetar a partir desse novo status de Michele? Caniato, eu acho que dá para cravar sim. A posição institucional do PL em suspender a aliança com Ciro Gomes é praticamente um atestado de razão aos argumentos apresentados por Michele Bolsonaro. E isso, de fato, confere a ela muita musculatura e também, quando nós comparamos com os filhos do ex-presidente Bolsonaro, mais maturidade política. E isso corrobora também com aquilo que já vem sendo apresentado em pesquisas. Michele Bolsonaro sempre aparece com uma intenção de voto maior do que Eduardo, do que Flávio Bolsonaro, e também aparece com uma rejeição muito menor do que dos filhos de Jair Bolsonaro. Agora, o episódio não deixa de ser um grande racha na família de Bolsonaro, escancarado para todo o eleitorado de direita. Então isso pode fazer com que, novamente, Bolsonaro não seja o núcleo desse arco de direita que se forma para enfrentar a tentativa de reeleição do presidente Lula ou a eleição de um sucessor. Isso tira um pouco a confiabilidade dos aliados que Bolsonaro poderia ter na direita. E se Bolsonaro não puder oferecer essa segurança,
não é difícil, inclusive, que muitos desses aliados migrem para a base de apoio do atual presidente da República. Então, foi sim um crescimento pessoal muito grande para Michele Bolsonaro, mas do ponto de vista da direita brasileira, foi um grande acidente e agora a direita precisa correr atrás do prejuízo para remendar essa fratura que foi exposta a todo o eleitorado. Líder ou craque do jogo por acidente, Dávila? Como um cacique partidário deve trabalhar uma figura como Michele Bolsonaro a partir de um episódio como esse? É preciso olhar com carinho e muitas vezes ele até altera o planejamento para 26, né? Ela se torna um trunfo, talvez. Caniato, é preciso ter um plano. A eleição é uma guerra. É uma guerra, você precisa ter um objetivo a ser conquistado. O objetivo da direita é tirar o PT e Lula do poder em 2026. Este é o objetivo da guerra. Nós vamos ganhar a guerra se a gente atingir esse objetivo. Para atingir esse objetivo, que é a estratégia final, precisamos de tática. E as táticas mudam de tom conforme a realidade e o contexto de cada estado. Então, o que precisa é conversar. Como é que nós vamos ganhar a batalha no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina e assim por diante? Cada tática aplicada a um cenário diferente. Mas se nós não tivermos esse grande objetivo comum, fica muito difícil vencer uma eleição. Esse aqui é contra, esse aqui é a favor. Eu me lembro de uma frase fantástica do Churchill na Segunda Guerra Mundial, quando eles se aliaram ao Stalin. Então, as democracias se aliaram ao Stalin contra o Hitler. Qual que era o objetivo? Era acabar com o Hitler. E quando o Hitler invade a União Soviética, o Churchill vai ao parlamento e fala uma frase interessante. Ele fala assim: se Hitler invadisse o inferno, eu faria uma menção honrosa ao diabo na Câmara dos Comuns. É isso, você entender qual é o objetivo comum e o resto, todas as outras diferenças que existem, né? E como o caso do Churchill, que sempre foi um anticomunista ferrenho, mas naquele momento, naquele contexto, estava todo mundo junto contra um outro inimigo, que era o Hitler. Então, a direita precisa ter esse pragmatismo para ganhar a eleição no próximo ano. Todo mundo que for a favor da direita e contra Lula e a esquerda tem que estar jogando no time. Mas esse aqui em 1970 falou contra, na última eleição criticou. Esquece. Senão, a gente não ganha. Não, só continuar nisso. Eu acho muito oportuna a sua observação e esse registro histórico aqui. E, de certa maneira, é exatamente o que aconteceria no Ceará, só que muitos questionam por que isso no primeiro turno. Porque no segundo turno parece muito factível, né? Ciro Gomes e um candidato do PT, eles abraçariam a candidatura do Ciro. Mas no primeiro turno, causou estranheza em muita gente, né? É verdade, mas causou uma espécie de estranheza porque alguém, que é o André Fernandes, recebeu uma carta branca para ir negociar com o Ciro Gomes. Então não comunicaram a Michele Bolsonaro e aos Bolsonaro. Mas essa é uma briga interna. Agora, se ele recebeu o aval para ir negociar, ele foi negociar. O problema é que deu ruído, que parece que alguém não sabia que ele tinha autorização para negociar essa aliança. Então é isso que precisa resolver internamente, para não errar a tática local. Se você acha que a tática local é não, vamos apoiar, por exemplo, o Girão, e essa é a convicção de todo mundo, ok, vamos fazer uma estratégia para apoiar o Girão. Agora, o que não pode é alguém ter lá a carta branca para negociar uma aliança e o outro vai e cancela aquela negociação que foi feita. Se for assim, é uma bagunça total. Então, essa coordenação interna precisa existir em torno desse objetivo comum. Então, se houve um erro de avaliação na aliança, isso precisa ser discutido para não repetir em outros estados. Mas que ele recebeu a autorização para negociar, ele recebeu. Tanto que aí foi quando deu ruído. Não pode ter ruído. Nós precisamos ter uma tática especial para cada contexto, para cada estado. Mas, Mota, quais são os limites para essa articulação, esse estudo e essa possível flexibilização com o intuito de vencer em algumas localidades?
Até que ponto um partido pode deixar de lado a sua agenda para apoiar determinado candidato, mas correndo o risco de, em algum momento, estar do mesmo lado do seu adversário? Eu acho que isso é uma manobra muito ruim, Caniato, sempre. Independente do potencial sucesso no curto prazo. E nós vimos um exemplo disso, péssimo, aqui no Rio de Janeiro, quando o presidente Bolsonaro apoiou o candidato Marcelo Crivella, que havia sido ministro da Pesca de um governo do PT. Era o Marcelo Crivella, e nisso aí não vai nenhum julgamento das suas qualidades. Você pode descrever a posição política dele de várias formas, agora não seria propriamente de direita. E o resultado foi que ele não conseguiu se eleger aqui no Rio de Janeiro, porque os eleitores de direita olharam para o candidato e disseram, olha, ele realmente é apoiado por Bolsonaro, mas ele não tem nada de direita, então eu não vou votar nele. Então eu acho que esse não me parece um modelo de sucesso. Eu entendo que há situações na política onde você tem que tomar a decisão que é a menos ruim, porque não há decisão boa para você tomar. Isso acontece. O que não impede o eleitor de olhar para essa situação e ter exatamente a mesma reação que Michele Bolsonaro teve. Você, Diego, esse episódio demonstra que a ausência de Jair Bolsonaro, a falta do líder que aponta quais são os caminhos que devem ser tomados, isso acaba fomentando esse tipo de desajuste. O PL vai ter que fazer um exercício, talvez Valdemar assumir uma posição que era de Jair Bolsonaro, ou até algum filho, ou a própria Michele, assumir a coordenação para que não se repita episódios como o do Ceará? Sem a menor dúvida, Caniato. E o que não dá para dizer também é que essa aliança com Ciro Gomes era algo que estava, de certa forma, ali nos murmúrios estratégicos. O próprio Valdemar Costa Neto, e esse é um trecho de uma fala dele que viralizou em entrevista aqui à Jovem Pan, no Direto ao Ponto, deixou muito claro que existia sim um acordo com o Ciro Gomes. Disse até que retirou alguns processos que tinha contra o Ciro Gomes, porque o Ciro falava mal de todo mundo mesmo e era um traço característico dele. Então, essa aliança era conhecida. Foi bem um ato de protagonismo de Michele Bolsonaro mesmo, como alguém que finca as estacas pretendendo ser a grande porta-voz, pretendendo ser a única e legítima sucessora do espólio de Jair Bolsonaro, independentemente da opinião dos filhos do ex-presidente e de quaisquer outros apoiadores de primeira hora de Bolsonaro. E isso, de certa forma, é uma afirmação de comando. Como Valdemar voltou atrás, o PL, como eu disse, de forma institucional, decidiu suspender esse apoio, está muito claro que a voz de Michele Bolsonaro é ouvida, é considerada, inclusive, acima daquilo que dizem os filhos, porque Eduardo Bolsonaro também, nos últimos meses, tem feito um escarcéu sobre todo e qualquer tipo de aliança envolvendo a transferência de votos de seu pai. Suas palavras não têm sido ouvidas como foi ouvida Michele Bolsonaro nesse episódio. Então está muito claro que as instituições políticas, os players do tabuleiro eleitoral de 2026, ao que parece, estão conferindo a Michele Bolsonaro essa posição de porta-voz dos interesses de Jair Bolsonaro. Se o que Michele Bolsonaro diz é ou não é aquilo que Bolsonaro de fato tem a intenção de fazer, se Michele Bolsonaro aponta de fato as pessoas que Bolsonaro gostaria de apoiar, isso é outra conversa. Agora, não dá para negar que com esse episódio ela se consagrou como a grande porta-voz do espólio bolsonarista. É ela que nesse momento está dando as rédeas dos interesses, dos supostos interesses de Jair Bolsonaro. Ela me parece que capturou, né, grande parte do grupo que apoia Jair Bolsonaro. Conseguiu capturar justamente defendendo essa essência. Não deveremos ser de direita o tempo todo. Não podemos flexibilizar. Enfim, daí Ana Rosa Marcondes escreveu aqui: nós, eleitores de direita, não queremos políticos como Ciro Gomes. Enfim, e várias manifestações de apoio a Michele Bolsonaro. Dávila, no ambiente político tem muito aquela história de
determinado partido fechou questão sobre aquela situação. Ah, não, o PL fechou questão sobre Santa Catarina. A situação do Rio de Janeiro ainda está sendo discutida. Ah, fechamos questão sobre... em relação aos nomes de São Paulo. Tem muito isso, né? Só que me parece que Michele não participou do processo. Ela não participou em nada do processo. E ela fez algo que, na política, não é visto com bons olhos, né? Que é você não cumprir o acordo e mandar recado pela imprensa. Ela fez isso, só que atendeu quem? O eleitorado, que apoiou Michele Bolsonaro. Ela ditou um ritmo que agora precisará ser respeitado, né? Vão ter que incluir Michele Bolsonaro nessas articulações. Não dá para deixá-la de lado, né? Caniato, esse início de costura de aliança mostra como a direita está ruim de articulação. Veja só, o PL, 2 estados que trabalhou. Primeiro, esse ruído no Ceará. E já tinha dado ruído no outro estado, que era Santa Catarina. Quando Carlos Bolsonaro foi colocado ali como candidato e tal, e Michele Bolsonaro foi lá e apoiou Carol Detoni, que era que estava sendo expulsa praticamente do PL, porque o PL estava dando a legenda a Carlos Bolsonaro. E lá eram 3 candidatos de direita completamente afinados em torno das pautas, que eram o Amin, Carol Detoni e Carlos Bolsonaro. Então, as 2 primeiras articulações feitas deram ruídos e foi Michele Bolsonaro que fez primeiro uma crítica a Carlos Bolsonaro apoiando Carol Detoni e depois contra Ciro Gomes. Então, tá ruim essa coordenação, precisa melhorar muito, porque isso a gente está dizendo num estado muito de direita, como é o caso de Santa Catarina, e num outro estado que nós precisamos ter um candidato para enfrentar a reeleição de um petista, que a gente precisa tirar do poder. E são duas táticas completamente diferentes. Então, veja só, as 2 primeiras tentativas de se construir palanques regionais, uma para o Senado, outra para o governo, deram um tiro na água. Então é hora de recolher o time, arrumar essa coordenação, porque isso não pode continuar ocorrendo sob a consequência que vai afetar demais a direita, que tem tudo para ter uma vitória estrondosa nas urnas em 2026. Nós estamos em um início de processo, né, Mota? Acompanhando essas articulações, as negociações, alguns caciques têm se manifestado, já há nomes sendo cravados ou pelo menos oficializados para disputa em alguns estados, né? Senado, tal partido vai lançar um, e na coligação um outro vai entrar como o segundo, enfim, já temos o desenho de alguns nomes que devem disputar em 26. Você vê, quando a gente fala da direita brasileira, você vê dificuldades em fechar essa articulação e determinar quem vão ser os principais nomes para a disputa dos cargos executivos, para a disputa do Senado, os principais nomes que vão disputar cadeiras na Câmara dos Deputados. Você vê com bons olhos essa articulação ou parece que as coisas estão meio bagunçadas, Mota? A gente não pode esquecer o contexto atual da política brasileira. Eu já falei isso aqui. É como se a gente tivesse montado um time para jogar no estádio do adversário. A nossa torcida não pode entrar, só tem torcida do adversário lá no estádio dele. O juiz que vai apitar a partida é parente do artilheiro do nosso time adversário. E o nosso principal jogador não pode jogar, está em casa, não pode sair de casa. E aí as decisões que têm que ser tomadas numa circunstância como essa não podem ser criticadas como se a gente estivesse na política da Suíça ou da Suécia. Eu acho que a direita brasileira conquistou uma vitória gigante com os avanços recentes nas pautas de segurança pública. A população brasileira vai sentir os efeitos da aprovação do PL antifacção, se ele for aprovado com o texto que foi criado originalmente pelo Guilherme Derrite, vai sentir os efeitos dessa nova PEC da segurança pública, se o trabalho de Mendonça Filho for completado do jeito que ele está sendo feito agora, e isso será uma enorme vitória para a direita. Tem uma outra pauta esperando a direita, que é a pauta da anistia. Eu acho que
essas duas pautas levam a direita tranquilamente a uma posição muito boa no ano que vem. Agora, a gente não pode esquecer o contexto. Todas as pressões às quais os políticos de direita estão sendo submetidos hoje, às quais os parlamentares de oposição estão sendo submetidos. Considerando-se tudo isso, eu acho que está sendo feito um trabalho muito bom, talvez o melhor que eu já vi sendo feito pela direita até agora. Você, Diego, as articulações da direita de olho em 2026, o que eles já fizeram e quais são os grandes desafios? É preciso olhar para várias lideranças, desejos diferentes. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui com as análises do Diego Tavares. Você, Diego, os desafios da direita nessas articulações para as eleições de 2026. O grande desafio da direita é encontrar o consenso. Eu disse aqui na segunda-feira, não existe forma, pelo menos não existe uma forma experimentada de se derrotar o poder da máquina pública, o poder eleitoral que tem aquela pessoa que detém o mandato de presidente da República, senão com uma grande aliança, uma aliança que envolva um arco partidário muito grande, que possa conferir a um candidato opositor capilaridade, haja vista que é muito difícil para um candidato percorrer o Brasil inteiro no ciclo pré-eleitoral e eleitoral. Então, o grande desafio da direita é encontrar esse consenso e edificar uma chapa unida a partir desses esforços conjuntos, que tenha pouco protagonismo de uma pessoa só e que seja claramente a junção de muitas ideias diferentes, de muitas personalidades diferentes dentro desse campo da direita. Acho que já está em estágio avançado. Na minha opinião, a candidatura de Tarcísio de Freitas está muito bem consolidada, muito embora nós tenhamos aí os ruídos sobre a possibilidade de Tarcísio aceitar ou não encarar esse desafio. O que muitos players dos bastidores dão conta é que isso já é praticamente algo certo, até diante da pressão partidária que Tarcísio tem recebido, não só de partidos, mas também de setores do mercado financeiro, que são grandes apoiadores aqui no estado de São Paulo, onde Tarcísio concorreria à reeleição caso não fosse a presidência. Então, nós temos aí bem encaminhada uma candidatura, e como os outros pré-candidatos são governadores de estado também em seus finalmente de seus mandatos, nós temos aí a possibilidade de um grande apoiamento também nesses outros estados, como Minas Gerais, que é um colégio eleitoral importantíssimo, Paraná, que é um colégio eleitoral importantíssimo. Então, o plano da direita está em andamento e a grande dificuldade, eu acho que é finalmente encontrar esse consenso entre os partidos.